Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Queridos ouvintes, nós tivemos diversos problemas técnicos durante a gravação desse episódio. Por isso, a qualidade do áudio pode não ter ficado a melhor em certos momentos. Nós pedimos desculpas por isso e fizemos o nosso melhor para tentar consertar todos os problemas, mas não somos profissionais e nem sempre temos os recursos técnicos necessários à nossa disposição. Bom, esperamos que gostem do episódio mesmo assim e vamos fazer o nosso melhor para garantir que isso não aconteça novamente. Olá, aqui quem fala é Maria Visconti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado, infelizmente, muita notoriedade nos últimos tempos: o papel da história e do historiador na produção de conteúdo e na atuação na internet e nas redes sociais. A gente vai pensar um pouco aqui sobre a importância do diálogo entre a academia e o público não especializado, mas também sobre os perigos de pessoas que não têm nenhum compromisso com a história ou com a metodologia historiográfica estarem produzindo conteúdos para o chamado, entre todas as aspas, grande público. Como que a gente pode alcançar mais pessoas mantendo a seriedade do conteúdo que a gente produz? Como competir, com essas pessoas que parecem ser descompromissadas, mas que, na verdade, estão sim produzindo uma agenda e uma pauta política? Os historiadores têm algum papel nessa formação? Como que a gente pode efetivamente trabalhar com pesquisa no Brasil? Enfim, chamamos aqui para bater esse papo com a gente a Débora Salve, formada em História, conhecida nas redes como Deborista e produtora e idealizadora do podcast A Trivialista. Então, Débora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz que você veio aqui, que você aceitou o nosso convite. Eu e você estamos flertando aí de fazer um episódio já tem muito tempo. Que bom que rolou. Se apresenta aí para a gente, então. Fala quem que você é, de onde você veio, seu signo. Conta aí para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gurias, Muito obrigada pelo convite, Eu e a Maria faziam anos que estávamos nessa situação de gravar um podcast juntas e finalmente está acontecendo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que seja legal, Como a Maria falou, meu nome é Débora Salve, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 mês que vem, então eu sou do signo de Leão e eu sou formada em História, pela URGS, na licenciatura. Agora eu estou terminando o bacharel e também o mestrado em História, nessa mesma instituição. Desde 2016 eu pesquiso crimes cometidos por mulheres e a violência feminina, Mas desde 2014 eu trabalho com pesquisa histórica, sempre na área de história do crime, Eu trabalhava com a questão racial e depois acabei no enfoque de gênero. Paralelamente, esse projeto mais acadêmico que eu tinha, eu criei o podcast A Trivialista, que é um projeto pessoal meu, mas sempre embasado, teoricamente, e com a metodologia também que eu aprendi na universidade. E é isso, Vamos lá! Bom, gente, para vocês saberem, a gente teve muitos problemas técnicos antes da gente conseguir começar a gravar esse episódio. Então, valorizem o nosso esforço. Essa é a 4ª vez que eu conto quem sou eu. Já nem sei mais, Eu já tô tendo um problema com os meus personagens aqui. Criou uma nova personagem. Bom, a gente sabe que esse assunto, educação e internet, dá muito pano para a manga, que como eu falei no começo, infelizmente tem ganhado muita notoriedade. Acho que principalmente depois que saiu a notícia de que o Felipe Castanhari, que é uma pessoa muito complicada por si só, está produzindo uma série no Netflix. A gente viu
os historiadores todos brigando no Twitter por causa disso, né, muito bravos e tal. O Castanhari, ele diz que tem propriedade para falar sobre história simplesmente por ele ter um canal no YouTube, né, um canal que a gente já sabe que falou muitos absurdos. Então, Débora, vamos pensar aqui, assim, na nossa formação, nessa questão da ciência, história, né, o que você acha disso tudo e dessa treta toda do Castanhari? Conta pra gente. Então, eu vou ser bem sincera, assim, com vocês. Eu nunca assisti nenhum vídeo do Castanhari, não tava sabendo desse projeto dele até semana passada, né? Que deu essa confusão aí com os historiadores, né? Que ele nos chamou de chatinhos, né? Mas até então eu não tinha acompanhado nada, assim, da produção dele, né? Só conhecia a vida dele como influenciador digital mesmo, mas eu não tava sabendo dessa questão com a Netflix. E pelo que eu li, assim, né, do debate, né, participei também de um outro podcast para discutir isso. No meu ponto de vista, o problema nunca foi o fato dele não ter um diploma de historiador, né? Para mim, eu acho que a gente não tem como monopolizar o discurso histórico em nós, né, como profissionais, assim, eu acho que seria impossível, né? A história, ela é feita por todo mundo, né, e querendo ou não, ela vai nos escapar, né? Né? Acho que a gente nunca vai conseguir monopolizar em nós, assim, profissionalmente. Mas eu acho que o grande, né, pra mim, o que me chamou a atenção foram duas coisas, assim, né? Eu acho que quando tu é uma pessoa de um grande alcance, como é o caso do Castanhari, né? Ele é uma pessoa que influencia muitas outras, né? Ele tem um grande público, assim. Eu acho positivo ele querer, né, falar de história, né, trazer essas questões, mas eu acho que ele tem que ter muita responsabilidade nisso, né? Eu acho que ele tem que ter uma... Eu não conheço a equipe dele, não conheço nada, né? Tô falando aqui por fora, né? Acho que ele tem que ter um rigor teórico e metodológico, que é o que a história tem, né? Pra conseguir produzir, então, um conteúdo de fato histórico, né? Eu acho que as pessoas, elas não sabem o que se faz num curso de história, né? Se tem essa piadinha, né? Que a gente só fica dando festinha e usando drogas e correndo pelado... Mas tem muita teoria, muita metodologia, né, como a ciência, de fato, histórica se cria. E eu acho que, às vezes, as pessoas acham que é só ler livros, né? Ah, eu li um livro de fulano, agora eu sei. Tipo, não, sabe? Existe uma análise de fontes, né? Fontes primárias, fontes secundárias, diferentes tipos de fontes, escrita, oral, enfim. E esse é o tipo de coisa que me preocupa se essas pessoas, né, esses produtores de conteúdo levam em consideração isso, né? Se eles estão, de fato, também indo atrás dessas coisas para criarem o seu conteúdo, né? Eu tô bem ansiosa com esse projeto do Castanhari, eu quero assistir quando ele sair, né? Ele não foi lançado ainda, então talvez... Eu espero que seja um bom projeto, né? Que seja, de fato, né? Enfim, educativo e tenha um entretenimento histórico de qualidade, né? Uma coisa que eu pensei aqui rapidinho, antes de fazer a próxima pergunta, dessa coisa do Castanhari, eu fiquei refletindo muito sobre programas tipo, como você falou, né, que a história não, né, tá aí para o público e tal, e eu fiquei pensando que é um programa que pelo menos me pareceu similar às coisas que tem no History Channel. Não sei se você teve essa impressão, assim. Eu não vi nada dele ainda, assim, eu tô esperando ele lançar pra eu assistir. Mas uma vez eu tava lendo uma matéria, um artigo científico mesmo, mas não lembro de quem, acho que era do Bruno Leal, né, que é um historiador que pesquisa história pública, que ele falava que o History Channel é um dos canais mais assistidos, né, dos Estados Unidos, assim. Ou seja, né, eu acho que, quando eu sempre falo de história pública, eu sempre lembro as pessoas, né, que tem toda aquela coisa, tipo, ai, ninguém gosta de história, não, isso tá acontecendo porque ninguém se interessa por história, não sei o que lá, história é chato, ninguém gosta. As pessoas gostam muito de história, né? O exemplo é o Castanhari, um influenciador famoso, fazendo um projeto desse âmbito, sabe? A diferença é que as pessoas gostam de uma história, né, de uma comunicação diferenciada, né? Aquela comunicação que não é muitas vezes a da escola, né? Do livro didático, essas coisas assim. Então, mas claro, aí entra a nossa questão, né? Tem que ter cuidado com o que está se passando, né? Qual é o tipo de conteúdo, qual que é o método utilizado, né? Tem que ter um método, tem que ter uma teoria, ele tem que estar embasado corretamente, né? E eu fico pensando também essa questão
até do tipo de produção mesmo por trás, né? Tipo assim, por que a Netflix chamou uma pessoa como o Castanhari para fazer um programa que vai ser para falar de questões que envolvem também história. E aí ele comentou que, pelo que eu vi no Twitter dele, ele falou que ele contratou um graduado em história para ajudar ele na pesquisa e tal. Mas eu fico pensando, tipo assim, por que a Netflix chamou o Castanhari, né, para fazer esse tipo de programa, sendo que ele não é um historiador. Acho que esse é um ponto também, né? Tu sabe que isso eu até entendo, assim, né, por terem chamado ele por alcance, né? Se colocassem uma de nós lá, tipo assim, ia ser só mais um programa da Netflix. A Netflix tá interessada em público, atingir o maior tipo de gente possível e menos, né, enfim, de historiadores para historiadores, no caso, né? O Castanhari tem um alcance gigantesco, então eu até entendo ele ser o apresentador do programa, né? Agora, aí acho que entra uma questão, né, que a gente tem discutido, né? O que é o historiador público? Ele vai produzir o conteúdo, ele vai apresentar o conteúdo, né? Eu já fiz muito trabalho de curadoria histórica. Eu escrevia o conteúdo, mas eu não apresentava, né? E então eu não sei, eu vejo como válido, assim. Eu acho que se o Castanhari tiver, se o programa dele tiver um embasamento correto, assim, né, bem embasado, eu faço questão que seja ele, porque vai atingir o maior número de pessoas do que seria comigo, por exemplo. Né? Quanto mais pessoas souberem história, mais pessoas se interessarem por história e uma história bem feita, né, bem estudada, assim, bem embasada, eu acho que é positivo, assim. E aí tem aquilo, mas eu achei engraçado que o que me perturbou nas coisas que ele escreveu foi uma, tipo assim, que ele fez uma brincadeira falando, a galera quer o diploma de história ou quer um programa na Netflix? E eu fiquei tipo, eu queria os dois, sabe? Na real, eu ia ficar bem feliz com um programa na Netflix, mas, de fato, né, nós como historiadores, a gente não tem, a gente não aprende a ser comunicadores, né? A gente tem que levar isso em consideração. A gente é graduado em história e não em comunicação. E eu acho que esse é o grande problema que nos embate agora, assim. Como é que a gente faz essa comunicação para um outro público que não é tão acadêmico, né? E, de fato, eu não saberia apresentar um programa na Netflix, né? Não teria, sei lá, desenvoltura, não teria oratória para isso, talvez. E o Castanhari tem. Então, não sei, eu acho que são muitas questões que eu tenho pensado comigo, assim, tanto que eu tô feliz que vocês tenham me convidado porque eu tenho refletido sobre isso, não sei se estou certa, se estou errada, mas é um grande debate, assim, sobre nós mesmos. Uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando, Débora, foi justamente essa questão de que a gente tem que abandonar essa pretensão de ter o monopólio sobre a história, né? Porque a gente nunca teve, nunca vai ter, né? Sempre tiveram produções de livros, filmes, assim, todo tipo de conteúdo sobre história. E é realmente isso que você falou, né? Assim, as pessoas, elas gostam, sim, de história. Elas podem não gostar da história como ela é produzida na academia, assim, né? Não é todo mundo que gosta de sentar e ler um artigo, né? Mas as pessoas gostam, sim, né? Por exemplo, de assistir o History Channel. E não há problema nenhum nisso, né? Então, assim, eu acho que o que a gente devia tentar fazer é pensar essa questão de outra forma, né? Ao invés de querer monopolizar todas as produções sobre história, talvez a gente, né, tem que se inserir nessas produções e tentar garantir que, por exemplo, elas sejam feitas, né, com embasamento bom, né, uma pesquisa bem feita, que tenha uma consultoria por trás. Eu acho que seria muito mais produtivo dessa maneira, né? Assim, então tentar pegar por esse novo viés, ao invés de querer ter o monopólio de toda a história, o que é absurdo, né? Débora, você falou mais cedo ali que você trabalhou como fazendo textos de curadoria. Você pode falar pra gente um pouco mais como que funciona isso? Porque eu nunca trabalhei com isso, nem sei como que faz. Então, eu já, como eu entrei no mundo do podcast, assim, né, eu já escrevi, por exemplo, o projeto de podcast, né, para outras pessoas, assim, produtoras que estavam interessadas em criar podcast de história, né, e eu não seria apresentadora, eu só realmente escreveria o conteúdo, e aí eu fiz um planejamento e fiz um orçamento, né, do quanto custaria o meu trabalho, né, sendo o meu trabalho, de fato, o grosso, né, o conteúdo,
o roteiro, né? O roteiro para outra pessoa apresentar. E eu vou dizer que esse é o tipo de trabalho que eu mais gosto de fazer, né? Ele não é tão comum, as pessoas não enxergam o meio historiador além daquela dicotomia da sala de aula e pesquisa acadêmica, né? Mas eu acho bem interessante, assim, né? Por exemplo, agora eu tô trabalhando eu tô mais na área da comunicação agora, né? Tô tentando colocar o meu aprendizado em história, meio storytelling, assim, pra comunicação. E eu vejo como uma forma de curadoria também, assim, tem sido bem interessante essa brincadeira de juntar história e comunicação para algum foco, né? Agora o meu foco, no caso, é gastronomia, e cultura, mas enfim, dá para fazer muita coisa, né? Eu acho que a gente, enquanto classe, né, de profissional, a gente tem que abrir um pouco os olhos para novos campos, né? Nesse momento que é um momento difícil pra gente, né? A gente tá sem emprego. Então, enfim, tenho repensado muito sobre quais são as possibilidades profissionais, assim, do historiador. Eu acho que esse é um bom ponto, inclusive, para a gente pensar, assim, uma das coisas que eu vi você falando no Twitter foi justamente sobre isso, assim, né, sobre como que a gente, enquanto profissão, né, está muito fechado entre sala de aula e uma pesquisa que nem é de fato porque, assim, quando você vai pensar, por exemplo, eu quero ser uma pesquisadora sobre nazismo, na maioria das vezes o cargo que eu vou conseguir ter como pesquisadora de nazismo é se eu passar num concurso de uma universidade para trabalhar como professora, e aí sim eu vou poder desenvolver essa pesquisa, porque aqui no Brasil a gente tem poucos. A gente não tem uma cultura de pesquisa em história, por exemplo, como eu vejo em outros países. Acho que até nos Estados Unidos é um bom exemplo de pesquisadores, né, profissão pesquisador, ainda que seja uma profissão que eles não recebem bem, e é muito complicada a lógica lá dos Estados Unidos também, mas eu acho que, tipo assim, é muito difícil a gente conseguir fugir, entre aspas, da dinâmica de ser professor querendo trabalhar com pesquisa, e eu acho que esse é um ponto legal da gente falar, tipo assim, acho que a gente está vivendo um momento que a gente está sendo obrigado, enquanto classe, como você falou, a pensar em novas formas, né? Sim, totalmente, né? Eu acho que a gente precisa se reinventar também, né, um pouco. E eu acho que muito dessa perda de autoridade, né, sobre a história, vem muito disso, assim, né? A gente se fechou. É muito culpa nossa, assim, né? Nossa não, porque a nossa geração, enfim, tá tentando mudar isso, né? Faz uns anos já que isso tá tentando ser mudado. Mas da gente ter se focado muito dentro da universidade ou muito da escola e esquecido mesmo do público geral, sabe? Né? A gente vê livros de história o tempo inteiro, novelas com cunho histórico, filmes de cunho histórico. Tá, mas quem é que estava produzindo isso? Sabe? Essas coisas continuaram sempre ser feitas e ser publicizadas. A diferença é que não eram historiadores, na maioria dos casos, provavelmente não eram historiadores que estavam produzindo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a gente tá fazendo essa movimentação de ocupação desses espaços mais públicos, assim, mais publicizados, né, só agora. E eu acho que grande parte disso, agora a gente não consegue pensar grandes historiadores e influenciadores, sabe? Pra quando a gente vê os absurdos negacionistas, a gente não tem voz pra derrubar, sabe? E, enfim, eu acho que isso foi um erro nosso também, né? Claro, um erro da sociedade por sempre deslegitimar a ciência, a universidade, enfim. Mas também um erro nosso de, às vezes, ver com desprezo esses espaços menos acadêmicos, né? Eu acho que também um erro nosso de, tipo assim, não conseguir pensar em formas de adaptação de conteúdo que gera naturalmente uma necessidade de uma simplificação, mas que é necessário, sabe? Tipo assim, a nossa vida como historiadoras é fazer recortes, é escolher metodologias, é escolher autores, é deixar coisas de lado. E eu acho que é curioso como na hora que a gente fala de produção de conteúdo, seja com Instagram, podcast ou qualquer coisa assim, as pessoas historiadores que não gostam, né, desse tipo de espaço, eles já vão logo torcendo o nariz e falando assim, não, mas aí vai ter que fazer uma simplificação e não sei o quê, vai ter que fazer um recorte, né? E essa simplificação, entre aspas, que eles falam, né, é o que a gente já faz quando a gente vai dar aula. Quando a gente vai dar aula pro ensino médio, pro ensino fundamental, a gente não fala a mesma coisa que a gente fala dentro da academia. E a gente faz essa
tradução do conteúdo, porque você não vai passar para os alunos da mesma forma como você, né, fala com seus pares. E a gente não tem a perspectiva de que quando a gente vai dar aula, a gente perde com essa simplificação, sabe? É tudo uma questão de adaptação de linguagem para o público com o qual você vai falar. Então, essa crítica de simplificação não faz o menor sentido quando a gente está falando das redes sociais. É tudo uma modificação de linguagem, né? Adaptação da linguagem. Então, exatamente, né? A gente consegue dar aula para 100 crianças por dia e fazer elas, enfim, entenderem de certa forma um conteúdo e não consegue falar para o público da internet, sabe? O que tá errado aí? Porque a gente consegue falar para um público diverso, né? Só exatamente o que tu falou, né? A impressão que eu tenho um pouco é justamente como se a gente estivesse tendo preconceito dentro da nossa própria profissão, que é sempre mudar a linguagem, né? A grande verdade, eu acho, é que talvez simplificação, não sei se seja a melhor palavra, mas essa adaptação é uma coisa que a gente já sempre faz, né? O texto, sei lá, que eu li quando eu fiz disciplina na graduação com a Maria, não era o que a Maria me falava, mas nem por isso o que ela me falava estava necessariamente menos complexo ou equivocado em algum grau, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa crítica, ela realmente, assim, não faz nenhum sentido. E eu estava até me lembrando, quando você falou sobre essa questão de ocupar novos espaços, que eu estava fazendo uma matéria de prática na graduação e a minha professora falou para a nossa turma que ela tinha um grupo de ex-alunos que montaram uma empresa e faziam consultoria, por exemplo, para a novela de época da Globo, sabe? Então, assim, que é um pouco dentro disso que você falou, né, Débora? Que é você pensar numa amplitude, né, um campo muito maior que existe de atuação que muitas vezes não é aproveitado por um simples pedantismo acadêmico, né, que você fica lá no pedestal escrevendo para os seus pares, mas quem perde com isso, na verdade, é a sociedade, né, e você também, por não aproveitar a oportunidade para construir esse conhecimento de novas formas, né? Total, assim, eu sempre lembro que um ano atrás eu tava estreando o meu podcast, né, o A Trivialista, e eu tinha muito medo, né, eu tava com medo da recepção dele, assim, eu lembro que o primeiro dia do lançamento eu não queria acordar, eu não queria entrar na internet pra ver o que as pessoas estavam falando, mas eu tinha mais medo de ser julgada dentro da academia, né, pelos meus pares, do que de fato pelo grande público, né, que eu sabia que o meu público, né, enquanto influenciadora, ia receber de forma positiva, né, ia gostar, mas eu tinha muito medo de como a universidade ia ver esse meu trabalho. Então, eu acho que é um receio de nós mesmos, né, de julgar muito o trabalho dos nossos colegas, de se focar individualmente, menos coletivamente, sabe? Então, não sei, eu acho que são muitas coisas que devem ser mudadas, sabe? E é o que de fato acontece, né? Tipo assim, o reconhecimento e o apoio geralmente vem de fora mesmo, né? Vem de pessoas que te conhecem pela internet, no seu caso, né? No meu caso também, muita gente que me conhece por causa do Instagram, ou por causa do Nepate ou do Lugar de Mulher mesmo, que é o outro podcast que eu tenho. Então, tipo assim, eu vejo que as pessoas gostam das coisas que a gente faz, mas são pessoas aleatórias, assim, né? São pessoas que eu não conheço, né? Porque as pessoas que eu conheço, de fato, estão me julgando. Tipo assim, as pessoas que estão ali, meus colegas, né? Meus pares, estão me julgando, estão me criticando, estão, né, fazendo piadinha e desmerecendo e tal, né? Então, realmente, é uma empreitada, né? Bom, na verdade, eu acho que talvez agora, Débora, você pudesse contar um pouco mais sobre essa sua iniciativa, né? Da Trivialista, antes da gente entrar nas outras questões que você mencionou aí, o seu trabalho e tal, mas só contar um pouco mais pra gente como que foi toda a produção, né? Como foi pra você fazer isso, né? Então, o A Trivialista em 2017, 2018, eu comecei a escutar muito podcast, né? Comecei a ficar muito fã do Anticast, principalmente, né? Do Ivan Mizanzuki. E aí eu comecei a gostar e eu queria muito escutar podcast de história. Até que um dia eu achei 2 episódios do Anticast que eram mais focados, né? Ele tinha levado historiadores para discutir, né? Acadêmicos. E um era especificamente do Leonardo da Vinci. Eu adorei, assim. Achei incrível, né? E eu fiquei tipo, putz, eu queria que tivessem mais episódios iguais a esse, né? Que não fosse só um, que fossem todos, assim. E aí eu lembro que era madrugada e eu tuitei brincando, né? Tipo, eu queria um podcast
eu queria fazer um podcast de história que falasse só coisas mais triviais, assim, meio curiosidades, mas com embasamento, e com pessoas que fossem, tipo, doutores, mas que fosse uma conversa de bar. Tipo, um tweet meio assim, meio estranho. E aí eu fui dormir, no dia seguinte eu acordei e tinha um monte de gente, tipo, centenas de pessoas me mandando mensagem dizendo que queriam que eu gravasse esse podcast, que fosse eu que fizesse. E aí, na época, né, eu namorava um produtor fonográfico que tinha um estúdio em casa, então eu tinha uma facilidade absurda, né, tinha esse privilégio. E aí ele falou, né, a gente entrou nessa parceria, eu e ele, tipo, tá, vamos fazer, vamos. Mas como é que faz? Não sei, né, porque 2 anos atrás era muito diferente, né, agora todo mundo tem podcast, né, a gente brinca que todo mundo fez podcast, eu adoro, tá muito fácil encontrar todos os assuntos possíveis, né. Mas 2 anos atrás nem no Spotify não tinha, assim, só tinha alguns podcasts, tipo, sei lá, 10 talvez. E aí a gente começou, eu não tinha pesquisa sobre isso, eu não sabia como fazer um podcast de história, eu escutava algumas coisas gringas, mas também não sabia como criar um roteiro de podcast, nada. E aí comecei a fazer testes com os meus amigos mais íntimos, que eu já conhecia a pesquisa, que eu já sabia que eram pessoas que falavam bem, né? E que, enfim, tornariam a audição agradável. E aí comecei a fazer testes. A primeira gravação ficou horrível, eu odiei. A segunda gravação eu não fiz nenhum roteiro, só liguei o microfone, a gente ficou tipo 4 horas conversando. E depois eu me danei editando aquilo. E aí a terceira foi tipo, tá, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que saber quando cortar a pessoa e eu tenho que pensar na edição, que depois eu vou ter que editar. E aí ficou incrível. E aí foi indo, né? Eu fui fazendo até que a Half Death, né, uma produtora de podcasts do meu amigo Gus Lanzetta, me convidou, né? Pediu se eu queria que a Trivialista fosse lançado pela Half Death. Aí eu aceitei e meio que profissionalizou mais, assim, o podcast. Comecei a enxergar um futuro, assim, pra ele. Me organizei melhor. E aí gravei 6 episódios e lancei há 1 ano atrás. 1 ano atrás, exatamente, ele tava com episódios sendo lançados. E foi isso, assim, foi uma experiência que desde o começo eu falei, né? Ele foi feito com uma resposta aos ataques, né, que as ciências humanas estavam sofrendo, né, de deslegitimação na sociedade. Uma resposta, sei lá, uma resposta minha, né, como influenciadora digital, eu também queria deixar um certo legado, né, tendo os privilégios que eu tinha, né, de gravação, e também uma oportunidade de eu testar coisas profissionalmente, sabe, de ir mais para esse lado da curadoria, esse lado mais comunicativo, né, da história, o storytelling, de contação de história e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu nunca me enxerguei muito nessa dicotomia de pesquisador e professor. Eu queria essa área mais pública, que eu nem sabia que existia, né? Mas aí eu descobri que existia história pública. E foi isso, assim, né? Também, né, depois vocês vão falar, mas a questão como um meio empregadício mesmo, né? De ganhar dinheiro e de conseguir sustentar através da história dessa forma mais, agora, meio informal, assim, do campo. Eu achei muito legal isso que você falou sobre pensar essas iniciativas, né, públicas da história como posicionamento. Eu acho que é muito isso, assim, nossa, eu me senti absolutamente contemplada, sabe? Porque realmente é um posicionamento, né? E muitas vezes a gente subestima o efeito que isso pode ter, tanto dentro da sociedade, né, como até em círculos mais próximos, assim, mas a gente realmente subestima esses efeitos, né? E é engraçado, assim, porque pensando nas propostas que a gente vê, né, na sua proposta, na nossa, enfim, é como você falou, as pessoas se interessam por história, né? Parece que nós mesmos colocamos para a história essa ideia de que tem que ser uma coisa enfadonha, né? Tem que ser chato, tipo assim, tem que ser aquela coisa bem século XIX, de um monte de datas, uma verborragia de fatos, né? Tipo assim, quando na verdade não. E é justamente isso, né? O interesse das pessoas vem porque a história é uma coisa interessante, né? E se a gente souber aproveitar isso bem, a gente consegue também instigar as outras pessoas a buscarem saber mais, né, a conhecerem mais e a construir esse conhecimento coletivo, né, sobre a história que é tão essencial e que hoje, por exemplo, nos faz tanta falta, né, assim, eu acho. Não, e todo mundo começa, esse interesse ele começa em algum lugar, né, ele vai começar de alguma forma.
a gente torce para que seja de uma fonte ali, né, positiva, de uma fonte boa, né, bem embasada. Mas, gente, eu comecei a me interessar por história e comecei a pensar em ser historiadora assistindo o Código da Vinci, sabe? Que é a coisa mais, assim, tipo, julgada dentro da academia ever, né? Eu amo, tipo assim, é toda aquela coisa do Leonardo da Vinci, não sei o quê. Eu quero ser historiadora, eu quero pesquisar isso, eu quero ir na biblioteca lá do Vaticano, sabe? Então, claro, não, aquilo lá é totalmente com vários erros, enfim, históricos, mas aquilo me deu o empurrão, sabe? Do tipo, que legal, vou pesquisar na internet. E nisso eu fui comprar um livro. E aí comprei os livros dos cancelados por nós ali, mas tipo, comecei a ler aquilo e quando vê, tu vai lendo outras coisas e chega de fato em autores, né, que fazem uma história super consagrada, assim, né, que a gente gosta muito. Sim, e eu acho, assim, muito interessante essa perspectiva de não só falar, as pessoas não sabem pesquisar a história, porque, assim, é a nossa formação, né? A gente gasta 4 anos estudando pra fazer isso, então não é algo tão óbvio quanto parece, mas, tipo assim, esse lugar de estar disposto a dar esses lugares de começo, sabe? Então, tipo assim, não só falar, as pessoas não sabem nada de história, as pessoas não sabem estudar história, as pessoas, sabe? E tornar acessível esses lugares de começo, sabe? Pode ser com um episódio de podcast, aí ela se interessa pelo assunto, então, aí depois ela vai ler o livro que você indicou, que é uma bibliografia legal, e aí já, né, tipo assim, já tem por onde começar, assim. Então, eu acho isso muito importante ter nós estarmos fazendo isso, né? E tornando isso algo acessível. É totalmente isso, eu acho. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar aqui é justamente sobre história pública, né? Você já falou várias vezes, mas o que exatamente é isso, né? Que parece que é uma coisa que a gente acaba tocando, mas também sem saber muito bem o que é, né? O que é isso? Como que a gente pode atuar? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Então, eu não atuo quer dizer, eu atuo, né, na história pública, caí de paraquedas, assim, nem sabia que existia quando me contaram, né, que eu tava fazendo história pública. Mas eu não pesquiso história pública, né, não, eu sei pouco, assim, de teoria, de fato, como ela surgiu, mas eu fiz uma cadeira de ouvinte, né, porque eu já tinha até me formado, fui de ouvinte, assisti a primeira cadeira de história pública da URGS, e enfim, né, ela surge nos Estados Unidos justamente quando tem esse problema profissional de mercado de trabalho, né, os historiadores estão sem emprego e começa a se pensar então num público, né, em outros métodos justamente por isso, tipo, as pessoas gostam de história, consomem muito história, e por que os historiadores estão sem emprego, né? Eu acho que é o que está acontecendo um pouco no Brasil agora, né? De ter esse boom de pessoas formadas em história que não têm emprego, enfim, e também eu acho que vem muito uma chamada política, né, do tipo, a gente vê atrocidades na mídia e pessoas falando um monte de besteira que tá errado, e a gente precisa se posicionar e a gente vê que não tem força para isso, e bom, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer projetos que alcancem outros públicos, né? Mas tem um conceito da história pública que eu gosto muito, que é a autoridade compartilhada, né? Tu pensar que não é só tu que cria esse conteúdo, sabe? Tu cria com o público, para o público, ou às vezes é do público, né? O público te traz esses questionamentos e aí tu produz em cima disso. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque a história, ela é muito... Quando a gente pensa no historiador, a gente pensa já aquela pessoa sozinha dentro de um escritório ou o professor falando pra turma, né? E nunca essa coisa de várias vias, né? Essa coisa de comunicação mesmo, né? Várias pessoas tentando construir algo. E eu acho que a história pública, ela vem pra acrescentar muito, né? Eu enxergo positivamente, assim, toda essa movimentação que a gente tá fazendo agora, né? Para um futuro próximo. E nesse caso é um diálogo muito grande com comunicação mesmo, assim, né? Acho que é o que vai facilitar essa conexão entre
a academia e o público não especializado, porque acho que uma das coisas que você falou que eu boto muita fé é isso, né? Tipo, não é que todo historiador tem que ter uma não é habilidade a palavra, mas assim, uma desenvoltura para uma comunicação que seja legal, que seja interessante e que seja, né, boa para o público não especializado, mas tem alguns que são, né, assim, e eu não acho que todo mundo tem que fazer isso, sabe, não acho que todo mundo tem que ficar criando podcast, todo historiador tem que fazer um podcast, todo historiador tem que, né, fazer com que a pesquisa dele seja debatida para além dos pares, né, mas eu acho que é um movimento que está sendo feito, assim, né, da gente, enquanto historiador, investir cada vez mais em formas diferentes de comunicação, e aí a internet é um grande aliado, pelo menos eu acho, né? Total, e foi o que eu tava discutindo com o pessoal no História no Cast, que a gente gravou outro dia, que... Não, agora surgiu, né? Deu um efeito manada, Não, agora surgiu História Pública, todo mundo tem que criar canal no YouTube, todo mundo tem que fazer podcast, todo mundo tem que, sabe? Gente, se todo mundo criar, todo mundo fazer, a gente não vai conseguir, sabe? Sim. Vai ter muita coisa e por isso que tanto quando eu falei ali, que eu achava importante, que eu não via tão errado o Castanhari tá apresentando, porque, bom, ele é se a gente colocasse, o Castanhari fizer um programa sobre história do crime, mulheres, e eu fazer um programa sobre crime e mulheres, a primeira pessoa que vai aparecer é ele. Né? Ele já vem com público nas costas, né? As pessoas já querem ver o que ele quer falar. E nós somos apenas pessoas começando, né? A gente tá entrando agora na internet, a gente tá começando a construir. Então eu acho que às vezes a gente não precisa todo mundo fazer grandes projetos e ser influenciador porque ser influenciador e trabalhar com a internet também é outra coisa que a gente não aprende na academia, né? Que vem muito da vida pessoal de cada um, né? As pessoas me perguntam, como é que teu podcast deu tanto sucesso? Ele deu sucesso porque eu já tinha um público meu, né? Se eu tivesse criado ele do zero, assim, com 10 seguidores no Twitter, ele não teria tantos ouvintes, sabe? Mesmo que ele fosse exatamente igual ao que eu fiz. Então... Enfim, é uma trajetória longa, né? Que a gente tá caindo de paraquedas agora e não adianta querer, tipo, entrar agora na Netflix. A gente não vai conseguir, sabe? Primeiro a gente tem que alcançar os pequenos espaços, assim, dessa vida virtual pra depois conseguir, de fato, né? Colocar pessoas da nossa classe, assim, profissional nesses maiores espaços. Mas pensando aqui... Dentro mesmo da academia, né, a gente tem muita pouca interdisciplinaridade com essas áreas da comunicação. Assim, a gente não conversa quase nada, né? Não, e nós, né, da história que sempre brigamos com os jornalistas, agora... Sim. Eu sou odiada, né, porque eu sou a historiadora que foi fazer trabalho de jornalista agora, né, então a reparação histórica tá vindo, né? Com certeza. Vamos fazer as pazes. A gente vai ter que fazer as pazes e trabalhar junto. Não é? E eu acho que é muito isso, assim, né? Como você mesma disse, eu acho que é uma questão também de, tipo, igual você falou, não é que todo mundo precisa fazer isso, né? Eu acho que a academia, obviamente, eu acho que todo mundo concorda com isso aqui, né? Mas, enfim, tem o seu lugar, ela tem a sua importância óbvia, né? Quer dizer, é essencial, e ainda mais pensando, né? Que nós temos as pós-graduações em História crescendo no Brasil nesse momento, nós temos turmas, né, começando, várias pessoas entrando, nós temos o interesse de que exista uma produção acadêmica aqui no Brasil, né? Sobre os mais diversos temas, né? Parte do esforço do NEPAT é justamente isso, né? Então é óbvio que tem um lugar essencial, né, em qualquer país que se preze em termos de pesquisa, obviamente, mas é também não desdenhar essas outras ocupações, né, que vêm, né, num sentido tão necessário e batem na porta com tanta força em termos de emprego mesmo, né? Quer dizer, assim, é cada vez mais difícil a gente estabelecer novos campos, né? E são lugares que a gente tem que tentar ocupar, porque eles são, sim, de fato, e de certa forma, nossos também, né? Tanto na produção como dando consultorias, né? Nós somos pessoas a quem os outros poderiam recorrer para tentar fazer essa construção e, em grande medida,
a gente se fechou dentro disso, né? E aí eu acho que a gente já pode puxar mais uma, né? Não a única, mas mais uma questão extremamente polêmica, que é a questão do emprego, né? De fazer desses outros trabalhos, o emprego, uma fonte de renda, e que muitas vezes, né, você mesmo já comentou sobre isso, as pessoas falam tipo assim, mas você não tinha mesmo que estar ganhando dinheiro com podcast, afinal isso não é nada demais, quando a gente sabe que, na verdade, já é um super trabalho, assim, né, a gente se prepara, a gente estuda, e você mesma trouxe isso aqui, né, Débora, de mostrar toda a preparação, o método, os estudos que isso tudo implica, e a gente queria também ouvir o que você acha um pouco disso, assim, né, como você se posiciona nesse debate que muitas vezes aflora, né, com tanto afinco. Eu acho que a gente, né, tem um grande problema que é cobrar pro trabalho, né? E isso vem muito da não regularização da nossa profissão, regulamentação da nossa profissão, né? A gente não sabe quanto cobrar, a gente não sabe se valorizar enquanto classe também, assim. Tipo, gente, construir uma aula é muito demorado. Uma aula boa, assim, uma aula, sabe? É muito conteúdo, é muita literatura, sabe? É muita leitura, é muitos autores. E acho que a gente pega muito a desvalorização dos professores e traz pra gente de forma geral, sabe? A gente tá com os dois grandes grupos desvalorizados, que é os pesquisadores e os professores. Né? E a gente tá aqui a gente é esses dois grupos, então a gente acaba não valorizando muito o nosso trabalho, né? E aí, quando eu entrei nessa coisa, tipo, a curadoria, bom, então quanto que eu tenho que cobrar pra isso se isso nem existe direito no Brasil? Se eu que tô inventando quase uma moda aqui, pessoal, pra fazer isso. E aí, quando eu fiz o podcast, eu não ganhei nenhum centavo com esse podcast, né? Por mais que ele tenha dado certo, entre aspas, né? Teve um bom alcance. Ele foi feito com o dinheiro do meu bolso, né? Eu gastei dinheiro pra fazer ele. E um dos objetivos era, sim, que eu ganhasse dinheiro, né? Que segunda temporada fosse patrocinada e que eu conseguisse pagar as minhas contas com isso. Porque o pessoal acha que a gente faz tudo por amor, né? Eu acho que as pessoas veem a educação... mas nossa, professor por amor. Não, eu fiz 7 anos de faculdade, eu fiz um mestrado na melhor universidade, sabe? Uma universidade boa do país... Virei noite, assim como todas as outras profissões. Eu quero ganhar pelo meu trabalho, né? E é um trabalho intelectual grande que tá, né? O nosso trabalho, enfim, a pesquisa brasileira é de ponta, né? As ciências humanas no Brasil tem notas altíssimas, né? E por que eu não tenho que receber por isso, né? Eu acho que é um grande tabu entre nós mesmos, acho que muito pelas nossas escolhas políticas, né? De achar que a gente não merece ganhar dinheiro por isso, né? E aí tu pega, né, olha só o alcance que pode ter o nosso trabalho, né, um interesse de publicitário muito grande, né, de publicização, enfim, de grandes marcas, né, Netflix, Globo e tal, e a gente, às vezes enfim, a gente tem que cobrar quanto tem que cobrar, né. Eu sou uma pessoa que, a segunda temporada do meu podcast eu não vou lançar se eu não receber aquilo que eu acho que eu tenho que ganhar. Eu acho que é uma escolha que a gente também tem que fazer pra se valorizar e ver que trabalho de história requer muito trabalho. São muitas horas fazendo, né? Não é só um hobby, né? Como algumas pessoas veem, não é só uma opinião. É método, é pesquisa, é leitura, é muita coisa envolvida, assim. Eu acho que talvez essa questão da desvalorização do nosso trabalho, tanto da parte dos outros quanto da nossa parte mesmo, acho que tá muito relacionado com a questão de que as pessoas não sabem o que a gente faz, sabe? Elas acham que conhecimento histórico, assim, ele só surge na nossa mente, a gente abre a boca e ele sai, mas elas não sabem como é que a gente constrói esse conhecimento, né? Que a gente tem que sentar e passar várias horas lendo e fazendo fichamento, estudando, e vai para as fontes e estuda e faz análise, né? Então, assim, as pessoas não sabem o que a construção desse conhecimento demanda. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Eu acho que às vezes as pessoas me perguntam assim, tu não quer participar, sei lá, do meu projeto? Aí você fala um pouco sobre mulheres na Idade Média, né? Um exemplo, assim. Gente, assim, ó... Primeiro, eu não sou especializada em mulheres da Idade Média. Eu sou, tipo, mulheres do século XIX no Rio Grande do Sul. Uma coisa muito diferente.
Segundo, a gente tem áreas dentro da história, assim como, tipo, eu não vou pedir pra um cardiologista operar o meu cérebro, sabe? E, tipo assim, beleza, eu posso pegar um livro, né? Tipo, eu sei que o Legoff escreveu sobre isso, sei lá, eu sei que é um livro bom. Mas o historiador, qual que é a diferença? A gente vai sentar, a gente vai pegar diferentes leituras, a gente vai tentar pegar uma fonte, a gente, tipo, não é só pesquisar ali no Google, Wikipedia, Mulheres da Idade Média, sabe? Esse que é a diferença de um trabalho de um historiador para outra pessoa que talvez também saiba história, sabe? A gente tem todo um rigor, né? A gente presta um trabalho, a gente presta um serviço, assim como tu vai contratar, sei lá, alguém para pintar, alguém profissional para pintar teu quarto, vai fazer um trabalho de cabo a rabo, né? Eu também posso pintar, posso comprar lata de tinta e pintar, mas vai ficar uma bosta, sabe? Tipo, pode ficar legal, mas não vai ficar, tipo, talvez daqui um mês comece a descascar, talvez daqui um ano tenha infiltração, sabe? Então, sim. Enfim, é muito mais complexo, né? É de fato um trabalho, né? Um ofício. Nossa, com certeza. E essa retórica da missão, né? Tipo assim, mas eu achei que educação era a missão da sua vida. Tipo assim, gente, ela é, sabe? Eu acho que ninguém entra numa faculdade de qualquer licenciatura se essa pessoa não acreditar na educação em alguma medida. Mas isso não quer dizer também que, né, você vai fazer um voto franciscano e não vai receber nada por isso, sabe? Tipo assim, it's a job, né? Tipo assim, é um trabalho, você se prepara, você estuda, né? Tudo isso que vocês já disseram, assim. Então, é claro que todo mundo, né, tipo assim, acredita, mas não é como se fosse incompatível também, né? As pessoas às vezes acham que você tá ali, tipo assim, fazendo dinheiro em cima de alguma coisa, sendo que, tipo assim, é claro que você tá, porque é o seu trabalho, mas isso não quer dizer, né, que você não acredite nele, enfim, né, assim como, sei lá, um médico faz medicina pra salvar a vida das pessoas, você não vai retrucar ele por ganhar um puta salário, sendo que ele faz, tipo assim, o emprego dele. E ele acredita que ele fez isso pra salvar a vida das pessoas. Não, sabe? e assim, ó, eu não consigo pagar meu aluguel com amor, sabe? Eu preciso de dinheiro pra comer, pra pagar aluguel, pra comprar roupa, pra me locomover. E aí as pessoas ficam tipo, ai, que bonitinho, né? Faz história, ai, tão lindo ser prof. Gente, tem que pagar conta, sabe? Não existe amor que pague isso, assim. Também é gente, né? É. A missão da minha vida também é comer, né? Assim, morar em algum lugar, né? A minha, com certeza, é comer. Assim, então, tipo assim... A Taurina chegou. Uhum. A Taurina chegou. Mas isso é muito, muito real mesmo, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar dentro do nosso próprio campo, porque a gente já teve várias discussões aqui no debate sobre isso, assim. É muito surreal, como que parece que quando você fala sobre querer receber pelo seu trabalho, você de repente vira, tipo assim... Um capitalista. Um capitalista. O burguês, né? O burguês dono aqui de um grande empreendimento, né? Débora, agora pensando numa coisa assim mais direcionada, o que você acha que a gente pode fazer para fazer um uso, a gente enquanto historiadores, enquanto classe, pode fazer para fazer um uso responsável da internet e um uso responsável desse espaço de forma a expandir essa ideia de história pública e como que a gente pode ocupar esses espaços de uma forma boa, uma forma que seja honesta mesmo. Eu acho que a gente tem que se unir, assim, sabe? Formar grupos, né? Pra ter mais força mesmo, né? E mais... Porque, assim, as pessoas... Isso é engraçado, né? Eu trabalhava com internet antes de começar a trabalhar com história na internet. E trabalhar com internet dá muito trabalho, né? Tu produzir um podcast dá trabalho, tu produzir, sei lá, laboratórios de estudos virtuais dá trabalho... Tudo dá muito trabalho e ter uma união de mais pessoas eu acho que é interessante, né? Tanto na criação de conteúdo quanto no processo de divulgação, né? Se divulgar é muito difícil, né? O trabalho de social media é penoso, assim, é uma das coisas mais enfadonhas que eu já tive que fazer, assim, na minha vida pessoal. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente tem que entender um pouco, ter mais interdisciplinaridade também, sabe? Conversar com outras áreas, tipo... Pô, quero montar sei lá, um grupo de estudos de história das mulheres na Idade Média, sabe? Chama uma pessoa, talvez, da comunicação também, sabe? Troca uma ideia, tenta montar algo mais interdisciplinar, uma pessoa da sociologia, talvez, sabe? Tentar construir umas redes de mais ciências humanas, assim.
e menos focado só em nós, porque a gente tá no barco todo mundo junto, né? A gente tá... O Titanic tá afundando aqui com todo mundo, né? E... Não sei, eu acho que a gente tem que ocupar de forma geral, assim, e com mais força e com menos ego, sabe? Menos... eu falo de um espaço muito privilegiado que é direcionado a mim, né? Como deborista, assim, né? E menos como historiadora, etc. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar, assim, criar, né? A Ampu geralmente divulga muita coisa, né? Tentar se apoiar de todas as formas e tentar alavancar projetos, né? E não todo mundo fazer alguma coisa sozinho e tentar, sei lá, mudar o mundo dessa forma. Enfim, eu não sei, é realmente uma coisa que eu quero ver o que a gente vai fazer, né? Como é que vai se dar, mas vamos ter que dar um jeito. E quais que são os seus planos aí para esse futuro apocalíptico da pandemia? Então, eu mudei de área, né? Tô trabalhando com comunicação mais do que com história agora, num projeto pessoal, assim, com os amigos, de gastronomia, não tem nada a ver com história, né? Mas eu quero voltar, quando eu entregar a dissertação, né? Se a minha orientadora escutar, eu quero que ela saiba que eu tô escrevendo a dissertação. Quando eu entregar a dissertação, eu tô livre pra criar projeto de história, então vamos ver o que vem pela frente. Eu quero fazer alguma coisa bem legal, assim. Talvez começar, eu vou tentar, talvez, minha vontade é inscrever a segunda temporada do meu podcast em algum edital, né? Ah, isso é legal, tipo, tem muitos editais de podcast, por exemplo, que saem, muita coisa de história que sai, tem que ficar de olho, né? A gente tem que abrir um pouco o nosso olhar para novas fontes, né? E paga bem, geralmente paga bem, dá pra fazer um projeto bem legal, assim. E não sei, vamos ver, mas eu quero com certeza criar mais um projeto paralelo, né? A pessoa não pode ficar quieta, ela tem que sempre inventar alguma coisa pra queimar a cabeça, mas vale a pena, né? No final das contas a gente gosta, né? Quando a pessoa se inscreve em história, ela já sabe o que vem pela frente, né? Então, vem muita passação de raiva, mas também vem muita alegria, né? Com a realização desses projetos, assim. Nossa, eu te entendo. Eu sou 100% a pessoa que não paro, nunca. Assim, tô sempre inventando. E é isso que você falou, né? Sempre inventando novos projetos que a gente não ganha nenhum real com eles. Exatamente. A pessoa não pode ver um projeto que não vai resultar em dinheiro que já vai correndo, Exatamente, né? Isso. Eu sou 100% isso. Não posso ver uma coisa que vai me dar muito trabalho. Toda reunião do Nepal, Maria, gente, sério. Porque eu tava olhando uma ideia. Aí você fala, vai dar um trabalhão e a gente não vai ganhar nada com isso, mas vamos fazer. Vamos, né? Vamos. Vamos, né? O pior é que a gente fala, claro, vamos, parece uma ótima ideia. Mas você tem pretensão de continuar a sua carreira acadêmica, alguma coisa assim? Ou você vai realmente seguir na área de história pública e por lá ficar? Pois é, essa é uma grande dúvida, né? O meu objetivo era entrar no doutorado, agora eu parei, assim, estaquei essa ideia, assim, estanquei essa ideia por um tempo, né? Por questões políticas de contexto, assim, social do Brasil. Mas se eu seguir, eu vou seguir na história pública, né? Eu vou testar mais algumas coisas que eu tenho vontade e, não sei, começar a produzir nisso, né? Eu sempre trabalhei com o século XIX, história do crime, eu quero... É que pra mim é uma mudança radical, né? Em estudos mesmo, né? Essa mudança para história pública. Mas tenho muita vontade, não adianta, né? Eu parei, agora faz 2 meses que eu tô nesse novo emprego com comunicação, assim, e já tô com vontade de voltar pra história, não adianta, né? A gente... É um pacto, né, que se faz, mais ou menos, né? Não consegue se desvincular nunca. A Débora falou do Bruno Leal e a gente chamou ele para a edição passada do EFIS justamente para trazer essas questões de história pública, né? Eu queria só reforçar, assim, acho incrível o seu desejo de seguir nessa área, uma área que vem crescendo e que a cada dia mais se mostra extremamente necessária, né? Outro dia eu estava vendo um debate sobre outro tema que não tem nada a ver, né? Porque a gente até brincou no primeiro episódio que eu sou o Ian Kershaw do NEPAT, porque é um historiador que trabalha hoje com nazismo, mas estudava medieval. Eu sou basicamente a mesma coisa, algumas léguas de distância aí, mas estava vendo um amigo que estuda de fato medieval
no mestrado, enfim, ele estuda, na verdade, neomedievalismo, não vou falar sobre medieval aqui, mas ele estava trazendo justamente a necessidade de levar esse debate para o público, né? Ele pensa, assim, entre outras coisas, as diversas representações que iludem ao medievo e são mobilizadas, por exemplo, nas eleições, não é mesmo? Que foi uma coisa que apareceu demais com o Bolsonaro, por exemplo, né? Então, se você traz esse debate para o público, as pessoas começam a compreender as coisas que cercam elas de uma forma também diferente, né? E assim, eu endosso totalmente a sua vontade, caso você continue com ela, de trabalhar a história pública, porque eu acho que realmente ela se torna a cada dia mais necessária também pelo próprio débito que nós, historiadores, criamos com a sociedade, sabe? Então, assim, eu acho que todo tipo de trabalho que é feito nesse sentido, com cuidado, né, obviamente, metodológico, enfim, é sempre muito, muito válido mesmo. E eu me lembrei por causa do Bruno, que trouxe justamente essa conversa pra gente no EFIS, né, sobre o trabalho que ele faz no site, né, o Café História, se eu não me engano, que foi uma das iniciativas pioneiras aí, né? Sim. Eu posso indicar 2 livros? Claro, claro. Então, para quem se interessar, eu vou indicar Sim, por favor. o História Pública e Divulgação de História, que é do Bruno Leal, né? Bruno Leal, Pastor de Carvalho, e da Ana Paula Tavares Teixeira. E o outro que eu gosto muito, né, que é um compilado de escritos, que é o História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, que ele é organizado pela Ana Maria Mauad, a Juniele Rabelo e o Ricardo Santiago, né, que eu tive o prazer já de escutar uma fala que foi incrível, assim, divisor de águas, assim, do meu pensamento sobre história pública. Vale muito a pena se vocês, né, quem está escutando se interessa por história pública, e até de forma geral eu indico muito como profissionais da história, assim. Acho que todo mundo tem que se atentar a esse assunto, né, que tá caindo de madura aqui agora no Brasil. Tá atrasado, na real, né? A gente tá atrasado nesse assunto, na verdade. Eu acho que é muito importante que também cada vez mais mulheres estejam ocupando esse espaço, né? Tipo, eu fico muito feliz de ver não só a Débora, como outras colegas que eu sigo nas redes sociais entrando nessa jornada, porque é isso, né? Assim, comunicação também é um espaço majoritariamente masculino, como todos os espaços. Então, eu acho que é muito bom que a gente esteja tendo esse episódio aqui hoje, porque somos só mulheres falando sobre isso, mas que pessoas como a Débora estejam dispostas a fazer esse diálogo e de fazer essa história pública mesmo, porque eu acho que é muito importante. Eu que agradeço vocês terem me chamado. Eu sempre falo, as pessoas estão me convidando para falar sobre isso, mas isso é um grande, tá em aberto, né? Acho que a gente tá construindo, assim, essa discussão no Brasil ainda, então eu posso estar falando um monte de besteira, né? Eu nem sei o que eu tô falando direito, mas é muito bom escutar, né? A gente como colega, ainda mais, né? Não sendo da mesma universidade, né? Sendo de outras realidades, é sempre muito prazeroso e muito rico, né? Pra nós enquanto classe profissional, assim. E é discutindo essas coisas que a gente vai conseguir realmente entender como que isso pode acontecer, né? Como que isso pode ser feito, porque é isso, né? Realmente uma área que está se construindo, então a gente tem que constantemente debater sobre, realmente. É isso, gente. Eu acho que esse vai ser o nosso primeiro episódio do Desnazificando como convidada. Eu quero agradecer muito a nossa ilustre convidada, a Débora. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite, apesar de todos os problemas técnicos que a gente teve para gravar. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, esteja sempre convidada e esteja sempre aberta a esse convite. A gente acha que é super importante realmente a gente falar sobre esses temas aqui no podcast, porque a gente falou já no episódio piloto, no nosso primeiro episódio, que a gente queria muito falar sobre vida acadêmica, sobre história pública, sobre produção de conteúdo. Então, eu acho que o que a gente conversou aqui tem tudo a ver com a nossa proposta, com o que a gente acredita, não só enquanto um grupo, né, enquanto NEPAT, mas enquanto pessoas mesmo, né, a gente indivíduo, a gente acredita muito nisso, e a gente espera que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acham que a gente pode falar mais sobre, e de novo, Débora, muito obrigada. Eu que agradeço, né, sempre que quiserem aí, eu venho, né, porque é arroz de festa até na forma digital. E é isso aí, né? Tudo que a gente puder construir, debater e formar alguma coisa legal, pode me chamar que eu tô dentro. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijos.
Tchau.